Paz de Cristo, irmãos. Amém. Som. Convido os amados a postar-se em pé. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos por iniciar este culto. E convido a vocês para que façamos juntos uma leitura no livro de Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler juntos em nome de Jesus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, vamos, irmãos, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres do teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz, e como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Perceberam na leitura lida quantas condições foram feitas para então entendermos o conhecimento do Senhor? E agora nós vamos orar, e que nessa oração nós possamos buscar isso, se está em falta, em nossas vidas, que possamos buscar esse entendimento na palavra do Senhor. Porque só assim, irmãos, com esse entendimento, que vai gerar o conhecimento de Deus e a salvação no Senhor. Oremos ao Senhor. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos cantar um louvor agora que fala sobre o reino de Cristo, que fala sobre a palavra dele tudo se curva, sobre a palavra dele tudo se dobra. Amém. Diga. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
Amém, Pai. Todo louvor é para Ti, toda a honra, toda a glória. A Tua igreja Te adora, Pai. A Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja, Pai. Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Paz de Cristo Jesus. Eu acho que eu não ouvi, né? O retorno. A paz de Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou fazer uma leitura aqui em Êxodo, capítulo 20. A gente poder orar esse momento de oferta. E enquanto o grupo estava cantando aqui, enquanto você localiza aí esse texto de Êxodo 20, eu estava refletindo um pouquinho acerca dessa situação, né, que a gente está vivendo mundo afora, e o cenário que se mudou, né? Toda essa questão que vem acontecendo, né? É muito estranho a visão que a gente tem hoje. Por exemplo, nós estamos congregando aqui
E eu estou vendo todo mundo de máscara. Quando é que a gente imaginaria isso acontecer? Será que era possível se imaginar isso? Só que não é só aqui nesse contexto. É num contexto global. E é interessante porque tem algumas coisas, quando o anjo foi dar a notícia a Maria sobre a gravidez, né, acerca de Jesus, ela falou, mas como é que pode ser isso? Como é que isso vai acontecer? Isso é impossível. Aí o anjo fala, para Deus não. Lá em Lucas 1,37, ele fala, para Deus não há impossível. E quando eu particularmente, né, e aí é uma interpretação minha, quando eu leio o livro de Apocalipse, quando ele relata ali acerca da Babilônia, eu entendo Babilônia como um sistema. É um sistema global, né? É o sistema financeiro, né? O sistema político, né? É o sistema que rege o mundo. Então, quando você olha nesse cenário, você tem Babilônia em todo canto do mundo. Não existe um país sem governo, não existe um país sem moeda, não existe um país sem comércio, não tem. Agora, tudo isso daí é feito para glorificar a Deus ou não? Aí você vai ver o sistema. Para que o sistema existe? E o que custo há para se manter esse sistema? E o que Deus fez nesses últimos dias? Ele falou, deixa eu mostrar para vocês o que eu faço com Babilônia. Eu paro. Para mim é muito tranquilo em enxergar esse mover de Deus. Deus, ele para, porque ele quer parar. Vamos voltar à normalidade? Se tiver na agenda celestial, vamos. Se não tiver, não vai ter normalidade. E aquilo que ele falou vai se cumprir. Não existe margem para erro na palavra de Deus, não. E existe um impossível que as pessoas não acreditam. Esse céu ser enrolado. Como é que se enrola o céu? Se é um conjunto de gases, conforme diz os cientistas. Como é que eu enrolo isso? Eu não sei, mas eu vou ver. Porque ele vai ser enrolado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. E vai acontecer. E vai se manifestar nos ares. Um ser glorioso. Chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele vai se manifestar, irmãos. Se prepare para esse encontro, viu? Você vai se encontrar com ele. Seja para entrar na Nova Jerusalém seguindo ele, seja para ser condenado. Você vai se encontrar com Cristo. Não existe outra, ou conforme o texto bíblico, não existe outra possibilidade. Mas não é isso que eu gostaria de trabalhar aqui, tá? Isso aqui é só... enquanto o grupo estava cantando ali, a mente da gente, eu particularmente, a minha mente, ela fica muito ativa. Eu leio o texto, eu fico viajando. O irmão Saulo estava passando aqui a lição bíblica, eu me segurando lá, viu, irmão Saulo? Porque a mente vai viajando. Eu falei, essa lição de hoje daria uma série de lições. É muito assunto, por uma lição só, é muita coisa. E a próxima também não vai ser diferente, então estude. Muito boa a lição, viu? Por sinal. Mas Êxodo, no capítulo 20, que é o foco aqui para a nossa leitura, a partir do verso 22, dá uma olhada aí na tua Bíblia. A minha aqui, ela na versão dela é da Almeida, eu acho que é a revista. Então, se der diferença aí com o teu texto, não se preocupe. O foco é o mesmo e o sentido é o mesmo. Êxodo 20, a partir do verso 22. É uma ordem que Deus dá na sequência ali que ele entrega a Moisés os mandamentos, né? E a partir do verso 18 vai mostrar ali Moisés naquele contexto ali como mediador do povo, né? E Deus e o povo, ele fazendo essa mediação. E a partir do verso 22 Deus vai dar algumas diretrizes para Moisés que eu achei interessante aqui, que eu acho que cabe aqui nesse momento de oração pela oferta. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, visto que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Aí o verso 24 aqui, que é o foco. Um altar de terra me farás,
sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Até aqui. Depois ele vai dar mais algumas diretrizes aqui, como é que se você fizer um altar de pedra, como é que deve ser feito, e aí ele vai trabalhando aqui. O interessante desse texto, e a Bíblia ela é fantástica quando você olha ela como palavra de Deus, e quando você começa a buscar no Espírito Santo, que é aquele que inspirou o texto, para você entender o texto inspirado. Aí o Espírito Santo ele começa a te mostrar coisas que costumeiramente você não vê. Você só consegue enxergar coisas na Bíblia se o Espírito Santo te abrir a mente, abrir o coração, aí você enxerga. Senão você não enxerga. Você vai ficar patinando, e aí às vezes a gente lê a Bíblia com uma ótica histórica, e Bíblia não é histórica. Ela também mostra a história, mas o foco dela não é esse. O foco da Bíblia é mostrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ponto. E aí, além disso, o que a Bíblia faz mais? Nos ensina. Então, aqui como nós vamos ofertar, é interessante, e depois você pode dar uma lida. Depois, se você achar, você me mostra. Tá? Você fala, pastor, eu achei um texto. Que você não vai ver animais oferecidos a Deus. Você não vai ver animais que não sejam animais limpos. Então existem diretrizes, só animal dentro dessa categoria que Deus separou. E você não vai ver anfíbios e nem peixes sendo oferecidos a Deus em holocausto. Não tem. E é interessante aqui que o texto está dizendo que é para fazer um altar de terra. E aí quando você vai para Gênesis, você vai ver que esses animais são gerados a partir da terra. Esses animais que Deus manda oferecer a Ele como holocaustos, são animais que são gerados pela terra. É muito interessante isso, viu? Gênesis lá, acho que é 1:24. Deus dá uma ordem para a terra. Terra, produza animais. Você já pensou? Naquela época, a terra começa a produzir animais vivos. Mas isso aconteceu por quê? Porque Deus deu uma ordem. Não é a terra que tem poder. A terra não tem poder para fazer isso. Deus dá o comando e a terra produz. Deus dá um comando para o mar. Mar, fervilhe. Aí o mar começa a ter animais marinhos. Os peixes. As aves é um mistério, né? Porque ele não fala se ele deu uma ordem para o ar. Mas a terra produz esses animais. E é dessa terra que ele dá a ordem para se fazer o altar. E nesse altar é para se oferecer animais que foram gerados a partir da terra. E se você olhar a criação do homem, o homem é feito de terra. Nós somos terra, viu? Numa linguagem bíblica, nós somos pó. Nós somos terra. Deus nos formou da terra. Quando a gente olha aqui, e esse altar é feito aqui, e aonde que eu quero que você chegue aqui, aonde que eu quero chegar com esse texto de Êxodo 20:24. O altar aqui é feito da terra, os animais oferecidos sobre o altar são produtos da terra, eles são produzidos pela terra, conforme Gênesis 1:24. E aqui nesse altar é oferecido holocaustos e ofertas. Então, a sacada que eu quero que você tenha é o seguinte: Deus não pede de nós nada que não seja dele. Na verdade, tudo é dele. Tudo é de Deus, porque Ele criou. Então, por que é que Ele pede para nós que nós ofereçamos a Ele? Aí é que a gente tem que ter essa sacada: Deus me abençoa e me dá. Aí eu tenho essa sacada. O que eu tenho, na verdade, foi Deus que me deu. Aí Ele faz eu
analisar tudo que eu tenho, aí eu olho o cenário e aí eu ofereço daquilo que eu tenho algo a Ele. E é por isso que Ele vai nos orientar. Oferte. E tem várias maneiras de você ofertar. Uma delas é essa que nós vamos fazer aqui na igreja. Uma outra forma de você ofertar a Deus é você olhar para o necessitado e socorrer. O aflito, ajudá-lo. Aquele que está passando fome, dê de comer. Mas o que eu devo dar, pastor? Daquilo que está dentro das tuas condições. Se a tua condição permite um prato de arroz puro, dê um prato de arroz puro. Se a tua condição permite um pouco mais, ofereça um pouco mais. E não vai faltar. Não vai faltar. A tua despensa vai ser igual aquela botija da farinha lá da viúva, para quem Deus manda Elias no período de fome. Deus diz para Elias: vai lá que eu vou te mandar a viúva te sustentar. É muito interessante. Você lê o texto, chega lá, a viúva não tem comida em casa. Aí Elias fala: Deus está trolando comigo, né? Porque ele me manda para cá e não tem comida. Mas Elias está no outro nível ali. Deus mandou. Se ele mandou, não vai faltar. Aí ele fala para a viúva: pode fazer, não vai faltar. Pode fazer. Esse negócio aí não vai acabar, não. E aí o negócio vai se multiplicando. E é isso que a gente precisa entender. Então Deus, ele gosta, né, que a gente exercite fé. Vamos colocar em pé neste momento. Eu vou pedir a você que está na sua casa nos assistindo, neste momento, eu vou pedir a gentileza de você parar um pouquinho o que você está fazendo e você se focar aqui, que nós vamos orar juntos. E em que sentido que nós vamos orar? Nós vamos orar porque Deus, ele faz o que ele quer, porque ele é Deus, e ponto. E se for propósito dele, ele abrir portas para aqueles que estão desempregados, mesmo no meio de uma pandemia, ele abre porque ele é Deus e ponto. Tudo é dele. E se as pessoas estão desempregadas e não é propósito dele abrir porta agora, então que ele supra a necessidade. E aqueles que estão trabalhando e têm o recurso, que Deus continue abençoando. Então neste momento você vai orar pelo seu lar e orar para uma pessoa que está necessitada, que você tem conhecimento. Então eu vou pedir a Deus que você ore junto comigo, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai amado, eu te louvo, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, nos permitido viver, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, o Senhor está nos permitindo estarmos aqui na tua casa, louvando, bendizendo, glorificando o teu santo nome. Vamos daqui a pouco receber da tua parte a palavra através do teu servo, que ela fale ao nosso coração, mas neste momento dá-nos prazer na alma para oferecer a ti, Senhor. Nós possamos, Senhor, oferecer a ti um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado. Te louvo pela tua graça, te louvo, Senhor, pela misericórdia, pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho, Pai, pela proteção. E eu sei que muitos que estão orando neste momento, Pai, alguns dos teus filhos estão desempregados, ou têm um familiar desempregado, Senhor. Se for propósito teu, Senhor, abre portas de trabalho neste momento, ainda que seja no momento de crise, de pandemia. Senhor, isso é impossível para homens, mas não para ti. Para ti tudo é possível, e eu creio, Senhor. Abre porta, Senhor. Agora, se o propósito teu não é abrir porta, Senhor, supre a necessidade do aflito, Senhor. Supre a necessidade daquele que precisa, meu Deus, e que não falte o alimento na casa, na mesa. E aqueles que estão trabalhando, meu Pai, continue abençoando, abençoe a despensa dos teus filhos, para que eles tenham, Senhor, e possam compartilhar. Eu peço da tua bênção e da tua graça sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Louvor e honra ao teu santo nome, Senhor. Amém. Me levas pelo fogo.
para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós queremos ver a tua glória, Pai, a tua face neste lugar. Derrama o teu poder, Pai. Nós queremos, Pai, cada dia estar mais perto de ti, cada vez mais perto do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor.
seu nome. Como eu amo seu nome. Tu tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, Pai? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa. Do carpinteiro arrumando a casa. Amém. A palavra está com o nosso irmão Daniel. Vamos orar? Eu oro por você, você ora por mim, porque nós precisamos da palavra de Deus. Oramos. Bendito Deus, eterno e glorioso Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós estamos, meu Deus, agradecendo a Ti por essa oportunidade de estarmos no Teu santo dia, na Tua casa de oração, levando a efeito esse culto e adoração a Ti, grandioso Pai, suplicando a Tua presença conosco, suplicando o Teu Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa compreensão, ó grandioso Pai. Que sejamos nós abençoados nessa manhã do Teu santo dia, Senhor, pela Tua palavra, grandioso Deus, abençoado pela Tua presença, Senhor, meu Pai, meu Deus, pedindo que Tu aceita o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, grandioso Deus, que em nome do Senhor Jesus nós elevamos a Ti. Nesse momento estaremos meditando na Tua palavra, precisamos da Tua direção, precisamos da Tua orientação, do Teu Espírito sobre nosso entendimento, para entendermos o Teu propósito nessa manhã, ó grandioso Pai. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e que nós agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Estamos felizes com o Senhor nosso Deus, né? Por voltar a fazer os nossos cultos presencial. E acredito que por 120 dias, né? 120 dias nós não pudemos fazer o nosso culto presencial. E há pouco tempo agora nós já retornamos para fazer os nossos cultos. E isso para nós é um motivo de alegria. Estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Irmãos, nós fizemos uma leitura da palavra de Deus. Aliás, iremos fazer uma leitura na palavra do Senhor nosso Deus. E essa leitura está no livro de Provérbios. Deixa eu me ajeitar aqui, que eu estou meio perdido aqui no meu papel. Provérbios 9, o verso 10, no nome do Senhor Jesus, nós estaremos fazendo a nossa leitura para a nossa meditação desta manhã. Diz assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. Vamos repetir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. Na nossa meditação de hoje, irmãos, nós fizemos uma pergunta. Diaconisa Graça, Deus abençoe pelo convite, por lembrar da gente, né, para que hoje nós pudéssemos estar meditando junto na palavra de Deus com os irmãos presentes, também com os irmãos que estão em casa, né? Todos nós sejamos agraciados pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Estamos ali também no Alvorada, feliz ali por voltar, muito embora assim limitado, né? Mas estamos congregando juntos ali e agradecendo ao Senhor nosso Deus por poder novamente estarmos juntos depois de tantos dias, né? Com algumas limitações, sim,
mas isso é normal, né? Isso vai voltando ao normal até que nós voltamos aos nossos cultos como era antes, né? Irmãos, quem teme a Deus quer agradá-lo. Quem teme a Deus quer agradá-lo. O temor a Deus nos ajuda a viver de maneira correta, escolhendo sempre fazer o que é certo. Veja, tudo está envolvido no temor a Deus, né? Não tem outra forma de se temer a Deus a não ser observando, convivendo com os princípios da sua palavra, e se tornam sábios, prudentes, aqueles que têm essa prática. Então veja, irmãos, vamos ver aqui o resultado de quem tem a prática de ser prudente, de quem é sábio, de quem teme o Senhor. Versículo 10 diz assim, aliás, versículo 11: porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vidas te acrescentarão. Veja que isso aqui é resultado do temor a Deus, resultado de quem é sábio, porque a sabedoria está justamente no temor do Senhor, e Deus, que da minha parte está dizendo, Deus, eu acrescento os teus dias de vida quando você tem esse temor, eu acrescento também os teus anos. Então, de fato, é sabedoria nós temermos o Senhor nosso Deus dentro da sua palavra. Podemos dizer pela palavra do Senhor que prudência, justiça, sabedoria caminham juntas. Por quê? Elas são frutos do temor de Deus. Frutos do temor de Deus. Os homens santos do passado, irmãos, eles foram pessoas prudentes, servem para nós como referência. Os homens do passado, eles servem para nós como referência, como pessoas prudentes, como pessoas sinceras, como pessoas que temeram a Deus, andaram nos seus caminhos, talvez com menos recurso do que temos hoje, mas em nada deixaram a desejar em relação a nós. Interessante, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos a palavra de Deus. Em todos os lugares onde você for, você dispõe da Bíblia. Você tem ela à sua disposição para ler e exercer a sua fé da maneira como a Bíblia te ensina. Agora, interessante que aqueles homens do passado, eles não tinham a Bíblia escrita. Eles não tinham a Bíblia escrita. Mas, no entanto, eles obedeciam essa mesma palavra, sem ter um pergaminho, sem ter 2 tábuas de pedra, sem ter essa quantidade de Bíblia que nós temos hoje, mas eles serviam a Deus dentro da mesma palavra que você serve a Deus hoje. Noé tinha algum pergaminho à sua disposição? Não, ele não tinha. A Bíblia não tinha sido escrita até Noé, né? Ele foi pode-se dizer assim, quase que o início da escritura, né? O início de que Moisés começou a escrever, Noé não dispunha. Mas veja o que Deus faz. Deus não depende de um pergaminho, Deus não depende de 2 tábuas de pedra para colocar no seu coração, no meu coração, a sua palavra. Ele não depende. Aqueles homens não tinham. Lá no livro de Hebreus diz o seguinte: e eu escrevo, Hebreus 8, se não me engano, e versículo 10, eu escrevo no teu coração a minha lei. Eu escrevo na tua mente a minha lei, a minha palavra. Então ele não precisa de um pergaminho para poder me fazer entender a palavra dele. Hoje nós temos à disposição, temos essa facilidade, nos ajuda a entender, mas se não tivéssemos, nós iríamos obedecer a Deus assim como Noé obedeceu. Prudente, sábio, justo, entendido, porque além do livro, além da escrita, ele tinha o Espírito de Deus. Glória a Deus por isso. Ele tinha o Espírito de Deus para lhe orientar e colocar no seu coração essa palavra importantíssima, essa palavra nobre que nos conduz a Deus e que nos garante o direito da eternidade. Glória a Deus. Irmãos,
Então veja como que Deus trabalha na vida do ser humano. E Deus deu um testemunho importantíssimo a respeito de Noé. Nós vemos lá no livro de Hebreus 11 a lista dos heróis da fé. O nome desses homens estão escritos ali como referência para nós, como referência. Então, e eles não tinham o recurso que nós temos. Quando Deus chega em Noé e diz o seguinte, aliás, o testemunho que Deus dá deles está lá no livro de Hebreus, esse testemunho que Deus fala a respeito deles, nós precisamos ouvir esse mesmo testemunho que foi dado para Noé, esse mesmo testemunho que foi dado para Abraão, esse mesmo testemunho que foi dado para Josué, para Jó. Muito embora Jó, acredito, não esteja ali na lista dos heróis, mas ele foi um grande herói da fé, um grande ponto de referência para nós hoje, porque serviu a Deus com toda a integridade de coração. E nós dependemos desse testemunho. Ou nós ouvimos de Deus esse testemunho que Ele deu aos seus servos que foram prudentes, ou infelizmente nossa eternidade está em risco. Precisamos. Por que nós precisamos? Porque servimos ao mesmo Deus, porque servimos dentro da mesma palavra, cumprimos os mesmos princípios. Eles cumpriram, fizeram história, foram reconhecidos por Deus, vistos por Deus. E Deus nos conhece mais do que nós, conhece mais do que nós. Daqui a pouquinho nós voltamos a falar desse testemunho. Irmãos, o profeta Jeremias diz o seguinte para nós, Jeremias 17. Ele faz uma pergunta no início, lá, para quem já leu ali Jeremias 17, ele faz uma pergunta para Deus. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E ele pergunta, no final do versículo, ele pergunta: quem entenderá? Ou seja, quem conhece o teu coração? Aí Deus responde embaixo: eu esquadrinho o teu coração, eu sondo teus rins. Ou seja, eu te conheço na totalidade da vida, eu te conheço num todo. Coisa que às vezes nós não conseguimos fazer, que é esquadrinhar o nosso coração. Aí você pensa e diz: não, mas espera um pouquinho, eu me conheço tanto quanto Deus me conhece. Não conhece não. A Bíblia afirma que não. Nós não temos habilidade para esquadrinhar o nosso coração num todo. Me conheço sim, lógico, cada um de nós nos conhecemos, mas não igual Deus nos conhece. Porque esquadrinhar quer dizer sondar de forma minuciosa, de forma criteriosa. No nosso dito popular seria assim: eu conheço o teu coração palmo a palmo. Não é isso que nós costumamos falar quando nós conhecemos um determinado lugar? Olha, eu conheço aquele lugar como a palma da minha mão. Não é esse o nosso ditado? Então Deus nos conhece como a palma da sua mão. Não consigo esquadrinhar o meu coração como Deus esquadrinha, porque isso aí está lá no livro de Provérbios mesmo. Salomão dizendo o seguinte: veja como o nosso coração prega a peça, veja como às vezes o nosso coração nos engana. E é isso que nós precisamos tomar cuidado, dentro da nossa prudência, dentro do nosso zelo, dentro da nossa vigilância, dentro do nosso cuidado para com a palavra de Deus. Salomão diz assim: há caminhos que para o homem parece reto, parece direito, mas o final dele é a morte. Você entendeu o que faz o coração? Eu tenho convicção de que o meu coração está correto, do que eu estou fazendo está certo, mas Salomão diz: é para você, mas para Deus é caminho de morte. Mas eu tenho tanta convicção, eu estou fazendo o que meus pais fizeram, estou fazendo o que os meus avós fizeram, estou fazendo o que os meus antepassados fizeram, eu estou no mesmo caminho, eu estou na mesma igreja, eu sirvo dentro desse princípio de doutrina. Querido, não é o fato deles ter errado que você tem errado também. De repente eles não estavam certos. Nós temos que ir pela palavra de Deus. Analise ela, esquadrinhe ela. Você tem todo o direito, você tem ela nas tuas mãos. Veja se o caminho onde eles andaram, a religião que eles tinham,
O princípio de fé que eles tinham, veja se bate com a Bíblia, veja se bate com a Escritura. Não importa quantos descendentes do passado fizeram essa mesma prática, se não bate com a Bíblia, foge dela. Foge dessa prática, porque o que interessa para nós é o que está escrito na palavra de Deus. Aí nosso coração não nos engana. Aí não tem como ele pregar peça em nós, porque a palavra de Deus nos mostra a realidade de como temer a Deus e como ter garantido a nossa eternidade em Cristo Jesus. Irmãos, vamos falar um pouquinho do testemunho desses homens do passado e que se faz necessário para nós. Noé, ele vivia praticamente só no meio do mundo habitado da época. Quando eu digo só, eu estou falando em termos de servo de Deus. O mundo habitado da época era politeístas, ou seja, eles serviam a muitos deuses, mas o Deus criador dos céus e da terra não entrava nos planos deles, não entrava, eram politeístas. E Deus então toma uma decisão, até chegou a ponto de se arrepender de ter feito o homem na face da terra, diz a Bíblia. O pecado era tão grande, subiu até Deus, e Deus desce até Noé. E o testemunho que Deus dá para Noé é esse. Fiquemos atentos, irmãos. Fiquemos atentos nesse testemunho. Ele é de importância singular para nós. Deus diz assim: Noé, faz uma arca para ti. Vamos dar uma parada aqui. Faz uma arca para ti. Mas será que era só ele que precisava de ser salvo? Será que era só Noé? Olha o testemunho que Deus está dando, irmãos, e que nós precisamos ouvir. Tinha uma multidão, porque o testemunho de Deus é decisivo. Essa é a importância de ouvirmos o testemunho de Deus. Ele é decisivo. Não é uma simples análise. Não é simplesmente uma análise para me conhecer. Não, eu quero saber quem é o pastor. Eu quero saber quem é o Saulo. Eu quero saber quem é a diaconisa Graça, só para conhecê-los. Não, Deus não faz isso, querido. Ele conhece a cada um de nós. Não importa se você é cristão ou não. Não importa se você é ímpio. Não importa quem. Ele conhece a todos de igual forma. Deus chega em Noé e diz para ele: faz uma arca para ti. Tá, e os demais? E essa multidão que está aí? Eles tiveram chance. Eles tiveram oportunidade. Noé não construiu a arca com 2 dias. Quantos dias Noé construiu a arca? Quantos anos? Quem se lembra? Quantos anos Noé levou construindo uma arca? E se tornou mundialmente conhecido essa obra desse homem que foi considerado maluco por estar construindo uma arca num lugar seco. Por estar falando de um tal de dilúvio. O pastor Marcos, ele disse para nós aqui: eu não sei como é que o céu vai se enrolar, mas eu tenho certeza que ele vai se enrolar. Nós também não sabemos como o fogo vai cair, mas nós sabemos que ele vai cair. E Deus está dando para nós uma chance. Há quantos anos? De Cristo para cá. Porque no Antigo Testamento ele falou para nós a respeito pelos profetas. E agora nesse tempo ele fala pelo Filho. Quanto tempo Jesus está falando com você? Quanto tempo essa chance está sendo dada? Quanto tempo Noé levou para construir a arca? E aquele povo tomando conhecimento? E aquela arca sempre evoluindo, sempre crescendo, a ponto de ficar para uso, né? Para uso. Porque a água de fato ia subir, ele ia usar aquela arca. E Deus diz: Noé, essa arca é para você, constrói ela para ti. Por quê? Por que é decisivo o testemunho de Deus, irmãos? Quando Deus desce para falar com Noé, o destino daquela humanidade, o destino do mundo habitável, Deus já tinha batido o martelo. Você entendeu? Faz sentido para você? Deus já tinha batido o martelo. A sentença já estava decretada. Não tinha mais retorno. Não tinha. Por isso ele diz: Noé, no meio dessa geração, eu te vejo justo. Você entendeu? Ele tem que chegar e dizer: Saulo, no meio dessa geração, eu te vejo justo. Aí você tem assegurado o direito da eternidade.
Aí você tem assegurado a coroa da vida eterna. Mas se não ouvirmos esse testemunho dado por Deus, e Deus bateu o martelo, no final da nossa jornada, a sentença já está decretada. Ou galardão, ou fogo eterno. Mesmo não sabendo como ele vai cair, mas o fogo eterno vai acontecer, assim como aconteceu o dilúvio. É por isso, irmãos, que nós precisamos ser prudentes dentro da palavra de Deus. Esse testemunho de Deus é de suma importância na vida de cada um de nós. Nós precisamos ouvir o testemunho de Deus. Precisamos ouvir. Deus tem que olhar para nós, e do jeito que Ele falou com esse herói da fé, Ele tem que falar comigo, Ele tem que falar com você, Ele tem que falar com todo o seu povo para garantir para nós que em Cristo Jesus a nossa coroa da vida eterna está reservada para nós. Como diz o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate. Que bom, né? A gente ter essa certeza e poder dizer as mesmas palavras. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E desde agora é quando, irmãos? Ele sabia que ele ia ser morto, ele já sabia. Mas desde agora, a coroa da vida me está reservada a mim e a tantos quantos amarem a sua vinda. Se nós formos zelosos pela palavra, cuidadoso com a palavra, cumprir a palavra na sua íntegra, com sinceridade, com integridade diante de Deus, com amor no nosso coração, não fazendo por obrigação, não fazendo por medo, nem fazendo por dever, mas fazer com espontaneidade, reconhecendo o valor dessa palavra, reconhecendo o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a nossa salvação, então nós teremos essa fala de Deus, assim como Ele falou com Noé. Porque infelizmente o restante, o martelo já foi batido, ou seja, a sentença já foi decretada. A palavra de Deus diz o seguinte para nós: não desvia o teu pé para a esquerda, não desvia o teu pé para a direita. Isso é para os cristãos, nem para a esquerda nem para a direita. E é muito fácil fazer esse desvio, irmãos. O mundo tem um carisma todo especial de fazer o nosso pé voltar para a esquerda ou para a direita. Você sabe o que o salmista diz, está no Salmo 91. Tem 1000 caindo do teu lado, tem 10.000 caindo à tua direita. Se você pender para a esquerda, pode fazer parte dos 1000. Se você pender para a direita, pode fazer parte dos 10.000. E nós não fomos chamados para isso. Nós temos uma palavra da justiça. Justiça quer dizer caminho reto, linha reta. E no gráfico de Deus, irmãos, no gráfico de Deus, todo mundo sabe que é um gráfico, né? O gráfico tem o seu pico e tem o seu vale. Tem o pico alto e tem o pico baixo. No gráfico de Deus, nós estamos sempre escalando, porque a vereda do justo, ela está no pico, ela não está no vale. No vale está o caminho do homem. Deus diz: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Mas sem prudência, é difícil chegar nesse pico. Pode fazer o malabarismo que quiser fazer, mas é difícil. Nós precisamos ser prudentes, ser zelosos, assim como foi Noé, para atingir o pico no gráfico de Deus. E esse gráfico é cheio de escala, tanto cheio de escala para subir, como é cheio de escala para descer. Mas é muito fácil o nosso pezinho desviar e fazermos um patamar na subida desse gráfico, um patamar de descanso. Muitas coisas podem nos fazer esse patamar e nós esquecermos de subir, ou cansar de subir, estabilizar. Aqui está bom, que o coração é enganoso, mas aqui está bom demais. O que eu fiz já está bom, o que eu estou fazendo está ótimo, aqui minha salvação está garantida. E a gente estaciona nesse patamar do descanso e a nossa vida espiritual deixa a desejar. Ou seja, nós servimos a Deus de forma parcial. Quem fica no patamar serve a Deus parcialmente. Mas nós vamos ver aqui na palavra de Deus, ou serve num todo, ou simplesmente, disse Deus lá no livro de Apocalipse: eis que você não é quente, eis que você não está no pico e nem está no vale, você está na metade, então eu te jogo para o vale, ou seja, eu te lanço da minha boca. Você entendeu o perigo de parar no patamar? Entendeu o perigo de parar no descanso? De não prosseguir? De achar que está tudo bem? Irmãos, Deus dita o princípio, que é a sua palavra, e Ele dita a forma. Prestemos atenção nisso.
ele dita o princípio que são os seus mandamentos. Nós vamos ver lá no livro do profeta Josué. Vamos ler lá para a gente entender melhor o que Deus está falando com Josué. Josué capítulo 1. Veja como ser prudente, como que Deus está ensinando Josué a ser prudente, para não pararmos na metade do caminho, para não estacionar nesse gráfico divino. Olha, Josué capítulo 1 e o verso 7. Essa fala de Deus aqui com Josué, irmãos, ele está passando a incumbência para Josué. Ele está passando uma tarefa para Josué, importantíssima. Uma tarefa importantíssima. Deus está pegando Josué e assentando ele na cadeira de Moisés. Na cadeira de Moisés. Porque tudo aquilo que Moisés fazia, essa responsabilidade está sendo transferida para Josué. E Deus então começa agora a ditar para Josué qual é o caminho da prosperidade, como fazer para poder cumprir essa tarefa de forma correta. Então Deus diz para ele o seguinte: Josué, versículo 7: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Você viu como aqui não tem parada? Aqui não tem patamar. Aqui não tem parcialidade. Ele está falando que é toda. Não se serve a Deus pela metade. Não. Mas ele está dizendo que é toda a lei da qual meu servo Moisés te ordenou. Já havia sido ordenado. Ele já conhecia essas leis. E Deus prossegue: dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Oh, glória a Deus. Esse é o princípio ditado por Deus. Moisés, aqui tem 10 princípios. 10 princípios. Decálagos. Você tem que cumpri-los. Num todo, viu, Josué? Num todo. Porque você agora está assumindo o lugar de Moisés. Essa tarefa era de Moisés. Eu estou passando ela para você. Mas para que você possa cumprir de forma a ter sucesso, a ter prosperidade, a ser sempre vencedor, sempre um vitorioso, sempre ser abençoado, sempre ser linha de frente, a condição é essa aqui. A condição é essa. Você não pode desviar os seus pés dessa lei, nem para a direita e nem para a esquerda, porque assim Moisés te ordenou, porque assim ele andou, porque assim ele foi referência para você, e você era servo de Moisés. Então, irmãos, isso aqui não é exclusivo para Josué, viu, Saulo? Não é uma ordem exclusiva para Josué. Essa é uma ordem para nós. Ela vem atravessando gerações. Essa ordem vem sendo dada a todos aqueles que se inserem na palavra de Deus, a todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo. Essas são as boas obras preparadas em Cristo, muito embora está no Antigo Testamento, preparadas em Cristo para que nós pudéssemos andar por ela. Comentamos isso na lição agora há pouco. Então, Josué, esse é o princípio. Agora Deus, no versículo 8, ele vai ditar para Josué a forma de como guardar esse princípio. Essa forma é perigosa, viu, irmãos? Nós vamos falar um pouquinho a respeito dela. Então veja, versículo 8 Deus diz o seguinte: não se aparte da tua boca. Irmão, como é que eu estou de horário aqui? Ainda estou dentro do horário? Estou, né? Então Deus diz o seguinte, olha: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. É uma repetição: porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Mais uma vez, nós encontramos aqui a forma de como ser prudente. Então, veja bem, por que nós estamos falando a respeito da forma, irmãos? Porque está acontecendo pregações aí, eu ouvi, eu sou testemunho ocular disso aí. Ouvi pregações dizendo o seguinte: o princípio da palavra de Deus precisa ser guardado. Aí nós assinamos embaixo. O princípio precisa ser guardado. Só que a forma, ela vai sofrendo mutações. A forma, ela pode ir se transformando. Ela se torna aleatória. Nessas mensagens, a forma de cumprir o princípio, ela é aleatória. Isso é mensagem humana, antibíblica, porque Deus dá o princípio.
e Deus dá a forma. Se fugir da forma, disse o Senhor Jesus, no livro de São Mateus 6, fugiu da forma, aquilo que você fizer em relação ao princípio, perdeu todo o valor. Deus anula. Ou obedece o princípio e a forma dada por Deus, ou simplesmente não fez nada diante de Deus. Veja o que está escrito lá no livro de São Mateus 6. Vamos dar uma lidinha para a gente entender melhor o que está escrito em São Mateus 6, versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus. Olha, versículo 1. E partindo dali, é só para a gente ter uma noção de como cumprir a forma correta, ou simplesmente anulado o princípio. Diz assim: e partindo dali, chegou à sua terra os discípulos. Acho que eu estou passando citação real, estou lendo em Marcos aqui, irmãos, desculpe, perdão. Eu sou bom nisso aí, viu? Mateus 6. Assim, guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás nos céus. Presta atenção nisso, irmãos. Dar esmola é o princípio. Por quê? Porque ela faz parte dos mandamentos. É o amor ao próximo. Então ela é um princípio da palavra de Deus a ser observado pela igreja. Ajudar o necessitado. Sim, mas como eu devo ajudar o necessitado? Como eu devo cumprir esse mandamento? Jesus está dizendo: olha, em primeiro lugar, quando você for cumprir esse mandamento, quando você for cumprir esse princípio, a intenção que seja para que Deus veja. Não se preocupe que o homem veja. Não busque louvor. Não busque toque de trombeta. Não fique preocupado que os outros vão te considerar, né? Para ter reconhecimento humano. Você cumpriu o princípio? Sim, cumpriu, eu dei esmola. Só que disse Jesus, os homens já viu. Então a tua recompensa parou por aí. Diante do nosso Pai Celestial não tem recompensa. Então vamos prosseguir, para a gente ver o valor da forma, de como cumprir o princípio da palavra de Deus. Quando, pois, deres a tua esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como faz os hipócritas. Olha por que ele está falando, porque já tinha gente fazendo isso. Porque já tinha gente mudando a forma. Tinha gente modernizando a forma, de forma aleatória. Então, olha, assim como fazem os hipócritas nas sinagogas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, que não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente ao teu Pai que vem em secreto e te recompensará publicamente. Você entendeu, irmão, a forma? Como que deve ser cumprido o princípio? É assim. Jesus ditou o princípio e Jesus ditou a forma. Então nada é aleatoriamente, eu vou cumprir o princípio do meu jeito e Deus vai aceitar, porque me é conveniente assim, e eu vou cumprir assim, eu estou cumprindo, então eu tenho direito diante de Deus. Não tem. Não tem. Segundo a fala de Cristo aqui, nós precisamos entender. Isso aqui é para todos os mandamentos de Deus, é para todas as ordenanças de Deus. Nós estamos falando só da esmola, que é para servir de orientação. Mas em todos os princípios existe uma forma estabelecida por Deus, ela não é aleatória. Nós não podemos abrir mão e incentivar a igreja que eu cumpro do jeito que eu quero, que eu faço do jeito que eu quero. Não, irmãos, não. A palavra de Deus é fina. Ele tem todo o cuidado, ele tem todo o zelo. E disse para Josué: Josué, faça de forma cuidadosa, empregue esforço, tenham cuidado de cumprir toda essa lei, todo esse princípio, da maneira como eu estou te ordenando. Então, irmãos, cada um de nós temos os 10 decálogos para que nós possamos cumprir, e todas as implicações desses decálogos, existe uma forma correta de servirmos a Deus dentro dele, né? Então muitos dizem, eu não vou ser salvo pelas obras. Sim, de fato, não vamos ser salvos pelas obras, mas precisamos ter cuidado com as obras, porque elas foram preparadas em Cristo. Os mandamentos de Deus é que nos garante permanecermos debaixo da graça, garante permanecermos debaixo da salvação de Jesus Cristo. Irmãos, vamos voltar a falar de Abraão para a gente poder encerrar a nossa mensagem. Deus chegou em Abraão e disse o seguinte, da mesma forma que ele falou com Josué, ele fala com Abraão. Abraão, está lá no livro de Gênesis, né? Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito.
Aí nós olhamos para Deus. Se Ele falasse com qualquer um de nós que estamos aqui, diríamos para Ele o seguinte: Senhor, mas eu sou humano, eu sou imperfeito, eu sou cheio de limitações. Não é esse o nosso argumento? Sou humano, imperfeito. Aliás, tem um louvor, né? Um louvor que diz: Senhor, eu não consigo ser perfeito, eu sou humano. Até a cantora canta, eu não sei quem é que canta esse louvor, as irmãs devem saber, mas ela canta com gesto de humildade. Mas, irmãos, não é compatível com a palavra de Deus. Não podemos dizer para Deus: Senhor, eu sou humano, sou imperfeito, não tenho condição. Não, querido. Quando Deus chegou em Abraão e disse para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Ele cercou Abraão de todos os recursos para que ele pudesse ser perfeito. Cercou Abraão, Ele deu todos os recursos na mão dele para que ele pudesse ser perfeito, para que ele pudesse ser prudente, para que ele caminhasse na presença de Deus. O primeiro passo rumo à perfeição, Deus diz: anda na minha presença. Foi a primeira coisa que Deus citou a Abraão para que ele pudesse ser perfeito. Anda na minha presença. E andar na presença de Deus não é de qualquer jeito, não é de forma aleatória, não. Aí Deus dá a sua palavra para Abraão, essa palavra que Ele deu para nós, esse mandamento que Ele deu para nós, essas ordenanças que Ele deu para nós. Aí você diz: mas ele não tinha Jesus Cristo. Tinha. Jesus falou lá com os judeus: Abraão viu o meu dia. Viu? Abraão abraçou a promessa. Ele abraçou, ele viu o meu dia. Ele sabia do seu Redentor. Ele sabia, assim como Jó. Jó também não viu Jesus. Mas o que Jó falou? Eu sei que ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que por fim se levantará sobre a terra. Com os meus olhos o verei. Ainda que a terra consuma. Ele cria na ressurreição. Eu verei a Deus. Você entendeu, querido? Preciosidade da palavra de Deus. Ele não tinha um pergaminho, ele não tinha as 2 pedras, ele não tinha o Evangelho de Cristo, mas ele tinha o Espírito Santo escrevendo no seu coração essa palavra que você tem hoje. E ele tinha tanta sabedoria quanto você tem. É assim que Deus trabalha na vida do ser humano. Então, irmãos, a prudência é de suma importância na nossa vida, obedecer aos princípios da palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Irmãos, Tiago e Abraão, ele recebeu o testemunho de Deus, quando Deus está falando com o povo de Jacó, chamando o povo de Jacó, ele diz assim: eu estou te chamando, né? Porque você é descendente de Abraão, meu o quê? Amigo. É um testemunho de Deus. Outro testemunho que nós precisamos ouvir de Deus. Ou precisamos, não é uma questão de opção não. Nós precisamos ouvir de Deus esse testemunho. Porque quando Deus diz, é um testemunho decisivo também, quando Deus diz a respeito de Abraão: você é meu amigo, Ele está levando Abraão lá para o livro do profeta Jeremias. Jeremias diz o seguinte, se não me engano, Jeremias 59, e diz assim: os vossos pecados, as vossas iniquidades criam divisão entre mim e vós, criam separação entre mim e vós. Aí Tiago faz o complemento lá em Tiago 4:4, ele diz o seguinte: aquele que quiser ser amigo de Deus, constitui-se, aliás, amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então veja como foi que Abraão andou, a ponto de Deus dizer para ele: você é meu amigo, Abraão meu amigo. Ou seja, porque Abraão, ele abraçou os recursos oferecidos por Deus, e ele desvinculou-se do mundo, ele absteve-se do pecado através da palavra de Deus, a ponto de criar esse laço de amizade, porque ele fugiu do pecado que está lá no livro do profeta Isaías. Essa iniquidade, ele fugiu dela, ele se absteve dela, e aí Deus o considerou por amigo. Se Deus não falar isso para nós, Igreja do Bom Sucesso, vocês são meus amigos. É uma questão de necessidade, irmãos, não é uma questão de opção. Ou nós ouvimos, ou novamente repetimos, a nossa eternidade está em risco. Temos que ser amigo de Deus, através da obediência, através do temor, através da prudência, da justiça, da sabedoria, alcançar nos nossos dias de vida essa oportunidade que Deus nos dá. Esses homens não abraçavam
Aliás, eles não recebiam a ordenança de Deus como um peso, não, como uma coisa obrigatória. Para eles não era peso, para eles era oportunidade de bênção, de vitória, de prosperidade, de salvação. Eles abraçavam essa ordenança de Deus como algo bom, não era pesado. E hoje o mundo diz: mas quem é que guarda mandamentos? Não tem homem que guarda o mandamento. Está muito enganados, está muito enganados. Deus deu para ser guardados, e a lei de Deus não é pesada para ninguém. Por isso para eles não era peso, era prazer. O próprio salmista diz o seguinte: a tua lei é perfeita e dá sabedoria aos simples, é mais doce do que o mel. Não é peso, irmãos, é prazer, é satisfação, é oportunidade, é bênção, é riqueza, é direito de vida eterna, porque ela nos ajuda a manter debaixo da graça do Evangelho. Irmãos, que Deus nos abençoe. Eu convido você a portar-se em pé. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Oramos juntos. Bendito e eterno Deus, no nome do Senhor Jesus, nós estamos agradecendo a Ti, meu Pai eterno, por essa oportunidade recebida das Tuas mãos de poder, de estar aqui com a Tua igreja, meu Deus, de poder meditar na Tua palavra com o Teu povo, Senhor, poder aprender na Tua palavra, Senhor meu Deus, e que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente, no nosso coração, para que essa palavra, Senhor meu Deus, fique guardada em nós, Senhor, para fazermos a Tua vontade segundo o que está escrito e alcançarmos de Ti esses direitos, grandioso Pai, na nossa salvação, para que não possamos lutar em vão, Senhor, mas que tenhamos em Cristo Jesus assegurado esse direito de vida eterna. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos agradecendo. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus merece uma salva de palmas. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Amém. O livro de Lucas, capítulo 15, conta a história de um filho que saiu da sua casa, que pediu a herança do seu pai. Ali aquele filho, ele não foi prudente. Ele quis tomar o que era por direito dele antes mesmo do seu pai falecer, antes mesmo de ser direito dele, né? Mas que nessa noite nós não sejamos como ele, mas sim que nós estejamos sempre aos pés de Deus, amém? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangue no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Nova
novas sandálias para suportar o ide, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Aleluia, Jesus. Espero que você esteja com o coração grato a Deus aí, por aquilo que Deus falou. E como eu disse aqui no momento da oferta, aí eu vou ouvindo as informações, aí o cérebro parece que ele liga, né? Ele fica elétrico, né? E vai e volta, né? E muito gostoso. E eu gostaria de desafiá-lo, usando como base aquilo que foi pregado aqui. Eu vou te desafiar a fazer uma coisa. Você que está presente aqui, você que está em casa. Antes que eu faça esse desafio, eu queria só passar uma diretriz principalmente para o corpo de consagrados. Hoje, antes de sair de casa, eu estava conversando com uma jovem que a gente está trabalhando com uma família que mora aqui próximo da igreja, né? E a gente tem visto ali o milagre de Deus na vida deles. Ali uma situação ali que eu esperava acontecer de uma forma, mas como Deus ele não está muito preocupado com o que eu espero, ele faz do jeito dele. E Deus está fazendo uma revolução ali. E hoje de manhã ela mandou uma mensagem: pastor, está tendo culto? Eu falei: tá tendo culto. Ah, pastorinha, aqui hoje eu não vou conseguir ir, porque eu estou olhando a minha sobrinha. Aí eu falei: ó, amanhã acho que eu não devo estar aqui em Bom Sucesso, mas eu vou avisar o pastor Marcelo e vai ser um prazer te receber.
Então, se porventura acontecer de chegar alguém que a gente sabe que não é aqui de Bom Sucesso, que não congrega costumeiramente e não tem lugar disponível aqui em cima, o que eu vou te pedir? Você vai ceder o teu lugar e vai assistir o culto lá de baixo. No caso, vai ouvir. Nós temos espaço na parte de baixo, né? Põe a cadeira lá, tem a caixinha de som, você vai ouvir de lá e esse visitante ele vai subir. Tudo bem? Eu vou pedir a tua colaboração e o corpo de consagrados trabalhar nesse sentido. Porque nós temos aí as escalas, que é feita pelo grupo. Só que essas pessoas não estão no grupo e elas querem participar. Então o que nós temos que fazer? Recebê-los da melhor maneira possível e acolhê-los, tá bom? Pois eu vou postar um áudio ali no grupo do pastoral, né, falando que eu dei essa diretriz. E em acontecendo isso, receba essas pessoas, salvo se for reprovada ali no aparelhinho da temperatura, aí não tem jeito. Mas passou no teste, álcool nele, na mão, e ele vai assistir o culto, amém? E nós temos que fazer o controle na entrada. E o desafio que eu quero fazer para você, com base naquilo que o Daniel aqui nos ensinou, porque ele explanou aqui acerca do período em que homens serviram a Deus e não tinha o texto escrito. Então, se você ler o livro de Gênesis, é bem provável que todo o livro de Gênesis acontece sem o material escrito. E tudo indica que quem escreve o livro de Gênesis é Moisés. E se você pegar o livro de Êxodo, ele começa contando a história de Moisés. É Moisés escrevendo acerca dele mesmo por inspiração divina. E aí Moisés, é bem provável, se de fato é Moisés quem escreveu o livro de Gênesis, Moisés ele está produzindo dois materiais simultâneos. Ele está produzindo o material de Gênesis, que já aconteceu e que Deus está revelando a ele, Moisés, e ele está escrevendo o que está acontecendo naquele momento. Então Moisés ele está produzindo esses dois materiais simultâneos. E a maioria, né, dos teólogos e a própria tradição, né, da igreja aceita o livro de Gênesis escrito por Moisés, né? Mas assim, tem uma prova cabal? Não tem. Mas tudo indica que é Moisés. Então qual que é o desafio? Você ler Gênesis, todo o contexto de Gênesis, como é que aqueles homens viveram e tiveram relacionamento com Deus sem Bíblia? Como é que isso é possível? Como é que é possível José, no Egito, na casa de Potifar, sendo assediado, a mulher chama ele para ter um particular, né? Só os dois. E ele diz assim: poderei eu pecar contra Deus? Mas como é que José tem comunhão com Deus se não tem Bíblia? Como que isso é possível? Aí você tem que ler. Aquilo que é impossível a nós, é possível a Deus. Deus ele fala, irmãos, do jeito que ele quiser, com quem ele quiser, com a forma que ele quiser. Agora, nós temos um outro desafio. Hoje nós temos o material escrito. E esse material escrito, ele relata a história do passado, relata a história do presente e nos diz o que vai acontecer no futuro. E aí encerra-se. Se você ler Apocalipse encerra falando, mostrando o povo dentro da nova Jerusalém. Pode olhar lá, Apocalipse 22, 21 e 22. É o povo dentro da cidade. E aí, pastor, o que vai acontecer depois? Aí você tem que estar lá. Tem que ir para lá. Aí nós vamos descobrir juntos. Amém? Vamos ser despedidos aqui, então o desafio está lançado, tá? Leia Gênesis, tendo em mente que aquelas pessoas não tinham material escrito. Como foi possível Jacó ter aquele compromisso com Deus? Abraão. Aí aparece um sujeito dentro do livro de Gênesis chamado Melquisedeque. Quem é essa criatura? Hebreus fala dele. E é um negócio, assim, quando você começa a olhar para o texto,
Aí só o Espírito Santo para nos ajudar, viu, a entender. E é por isso que quando você pega pessoas muito habilidosas, mas que não têm o conhecimento do alto, eles não conseguem entender Bíblia. Aí você vai pegar filósofos, você vai pegar psicanalistas, você vai pegar cientistas, você vai pegar pessoas extremamente conhecedoras, tendo um conhecimento humano, social, mas não conseguem entender Bíblia. Fala, não é possível isso ter acontecido. E é por isso que Hebreus vai falar que conhecer Deus depende de algo que tem no ser humano, que é necessário no ser humano para ele entender Deus. Uma pequena palavrinha. Se não tiver, você não entende Deus. Fé. E fé não tem a ver com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu sinto. Fé não é com essa ótica humana. Fé é com uma visão de mundo espiritual. Fé é crer que Deus existe. Fé. Fé. E sem fé é impossível entender, é impossível viver e é impossível agradar a Deus. Não existe possibilidade. Tem que ter esse ingrediente aí. Sejamos despedidos. Que Deus nos dê um restante de dia abençoado. Sejamos despedidos com a bênção que nos diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que Deus nos abençoe.